Você que está pensando em comprar o seu imóvel através de financiamento imobiliário ou é corretor de imóveis e quer entender um pouco mais como funciona o financiamento atrelado ao IPCA, fica comigo nesse vídeo. Eu me chamo Gabriel Baroni, sócio da GM Financiamento Imobiliário, empresa que atua no mercado de crédito imobiliário há 16 anos. Pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o IPCA e a correção. Muita gente tem dúvida. Gabriel, o IPCA vai ser corrigido e a minha parcela, será que ela pode aumentar demais, diminuir, ficar igual? O meu saldo devedor, para onde vai? O que acontece? De que forma que eu vou fazer a quitação? Vale a pena? Não vale a pena? O que eu posso fazer depois? É possível fazer portabilidade, revisão do contrato? Então, a gente recebe muitas dúvidas todos os dias sobre financiamento, né, e o crédito com garantia de imóvel atrelado ao IPCA. Bom, vamos lá. Essa correção de IPCA, ela sempre, né, sob saldo devedor, muita gente tem dúvida se ela acontece de forma anual, mensal. A gente sempre traz essa correção de IPCA mensal. O banco vai trazer sempre anual, mas mensalmente essa correção vai acontecer em cima do saldo devedor e automaticamente sobre o valor da parcela. Mas para que a gente possa entender um pouco mais, dentro da composição da nossa prestação, a gente tem o valor da amortização, a gente tem os juros, a gente tem o seguro, né, e a taxa de administração. Então, por exemplo, um banco pode emprestar no crédito imobiliário ou no crédito com garantia de imóvel com uma taxa de juros de 9,5% ao ano mais IPCA. Então, essa é uma grande diferença, porque grande parte dos financiamentos hoje no nosso país, ele é feito através de TR, juros mais TR. Então, o que a gente encontra no mercado na data atual, em 2025? Temos financiamentos imobiliários de 9,5 mais IPCA e temos financiamentos imobiliários de 11,2, 11,3, 12, 12,5 mais TR, que é a taxa referencial. A gente tem um vídeo falando sobre amortização aqui no canal, né? Então vocês podem acessar para entender um pouco mais e também qual a diferença entre sistema, saque e price, que são vídeos bem legais. Mas, na prática, o financiamento do IPCA, o que vai acontecer? Eu vou compartilhar depois com vocês uma tela para que a gente consiga visualizar isso juntos e eu consiga ser o mais didático possível. Dentro do financiamento sistema saque, sistema de amortização constante, quando a gente olha a simulação com uma taxa de 9,5 mais IPCA, normalmente a prestação que a gente vai observar é uma prestação menor do que os financiamentos que estão com taxa de 12, 13% mais TR, porque naquela simulação não aparece o IPCA, né, que é um índice atrelado à inflação e ele não faz uma previsão dessa correção. Mas o que vai acontecer na prática? Eu tenho um financiamento imobiliário, então eu vou trazer para vocês na tela um financiamento de 420 mil em 420 meses, onde você vai ter uma amortização nesse contrato de R$1.000, ok? E vai existir a correção de IPCA. Gabriel, mas quanto é IPCA? O IPCA é muito alto, é muito baixo? É claro, quando a gente fala de IPCA, é um índice atrelado à inflação, né? Inflação no nosso país não é algo tão previsível e tão controlável, mas a gente sempre busca a média, né, histórica do nosso país e a gente vai trabalhar sempre com uma média mais ou menos em torno de 5% ao ano. Ou seja, a gente está trazendo uma taxa de mais ou menos 0,41% ao mês. Essa é a média que a gente pode aí levar em consideração, observando o passado. Claro que ninguém tem bola de cristal para prever o nosso futuro, tá? Mas o que acontece nesse financiamento de 420 mil, como vocês vão observar na tela aqui ao lado? Você tem o valor da prestação, né, o valor da amortização, o valor dos juros. Então a amortização é R$1.000. Quando eu fizer o cálculo do IPCA, no início desse financiamento imobiliário, o valor desse IPCA vai ser superior ao valor da amortização. Mas essa diferença ou essa correção, ela não vai ser cobrada na íntegra no valor da parcela. Ela sempre vai ser, né, colocada no saldo devedor e diluído no prazo remanescente. Então, por exemplo, nesse financiamento de R$420 mil, você tem uma amortização de R$1.000. Só que a correção do IPCA, se a gente levar em consideração 5% ao ano, dividido por 12, a gente vai ter mais ou menos um IPCA em torno de 0,41 mês. 0,41 sobre o saldo devedor de R$420 mil vai gerar uma correção de R$1.722. Ou seja, você tem um contrato que amortizaria R$1.000, porém a correção inicial desse contrato, calculado sobre os 420 mil, vai ser de 1.722. O que vai acontecer, pessoal? Isso significa que o saldo devedor desse financiamento imobiliário, ele não vai diminuir no início. Na verdade, 1.000 foi a amortização, 1.722
a correção. Automaticamente ele anula os R$1.000 e ele vai aumentar R$722. Ele vai pegar esse valor dos R$722 e ele vai dividir pelo restante do prazo, que são os 419 meses. Então, você vai ter, nesse caso, uma prestação que vai aumentar um pouco. Então, o que vai acontecer? Durante esse contrato, essa composição, essa amortização de R$1.000, para que ele chegue no final do contrato quitado, ele tem que aumentar o valor da amortização. Então, a gente costuma dizer que a curva, o gráfico do IPCA, ele é um balão. Então, você vai ter um início de um financiamento imobiliário, onde você vai ter uma prestação aumentando, tanto quanto o saldo devedor, e esses R$700, por exemplo, que a gente falou, ele vai diluir no prazo. Eu vou tentar colocar para vocês na tela um gráfico, uma planilha, onde a gente consiga observar bem isso. Então, o que acontece com a prestação? Na simulação que eu olho no sistema SAC, eu tenho uma prestação decrescente. A gente vai ter uma prestação e um saldo aumentando um pouquinho. Então, percebam que esse IPCA, ele não vai fazer a cobrança na sua totalidade mês a mês. Não, ele vai sempre diluindo, tá? Então, aquilo que iniciou no financiamento amortizando R$1.000 e que você olha que é constante, né? Porque o significado do SAC é sistema de amortização constante, na verdade ele vai aumentando. Então, vai chegar um momento em que o valor da amortização da minha prestação, ele vai superar o valor da correção. Então, o que a gente fala que é o gráfico balão? Ele vai começar tanto o valor da prestação como do saldo devedor aumentando um pouquinho e aí depois automaticamente quando superar isso, o valor da amortização, a gente vai ter tanto um saldo devedor como um valor de parcela reduzindo, né, conforme o tempo, tá? Claro que, né, Gabriel, qual é a sua recomendação? Né? Tem alguns bancos que trabalham com linha de crédito atrelada a IPCA e que muitas vezes a gente só consegue fazer a aprovação de crédito desse cliente neste banco em específico, né? E claro que a minha recomendação, não deixe de comprar, por mais que a gente esteja falando hoje do IPCA, né? E possa ser que cause algum medo ou algum desconforto em algum de vocês. Mas, se a gente parar para pensar no cenário de hoje, se você tem uma taxa de 9,5 mais IPCA de 5, a gente está falando de uma taxa anual de mais ou menos em torno de 14,5, né? Levando em consideração essa média do IPCA de 5, 14,5 dividido por 12, a gente está falando de um juros, né, de um pouquinho mais do que 1%, né, ao mês. Então ainda é um custo barato. A minha sugestão, claro, e a minha recomendação é que você mantenha a sua vida financeira saudável nos próximos meses, porque você já consegue fazer uma portabilidade para uma outra instituição e de repente pegar uma taxa de juros, né, atrelada à TR, uma taxa de juros mais baixa, talvez nem por agora, né? Porque muito provavelmente a gente vai ter agora reduções de Selic, né? Vai ter uma taxa de juros menor, financiamento imobiliário e talvez num momento futuro de 2, 3 anos você consiga fazer uma portabilidade por uma taxa de juros de 9, de 8, vai depender um pouco do andar aí da nossa economia. Mas a nossa recomendação, não deixe de fazer a aquisição, né? Não perca essa oportunidade, porque assim, a gente sempre traz o nosso cliente para lembrar. Às vezes você vai pagar um custo um pouco mais alto no financiamento imobiliário, como a gente dá um exemplo. Por exemplo, você pagou 10 mil a mais de juros nesses 2, 3 anos, né? Mas depois você faz a portabilidade e a redução. Se você não comprar, será que esse imóvel vai aumentar só 10 mil reais? Se você ficar esperando a taxa baixar, será que esse imóvel vai aumentar só 10? Será que ele não vai aumentar 30, 40, 50 mil? Então não perca a oportunidade, né? O IPCA é uma linha de crédito que te entrega prestações iniciais às vezes menores do que ao financiamento atrelado à TR, porém tem a ciência de que tanto o saldo devedor como o valor da prestação vão aumentar um pouquinho para depois começar realmente a ter uma redução, né? Que você consiga sentir isso mês a mês, mas não deixe de fazer a aquisição do seu imóvel. E lembrando, esse financiamento imobiliário atrelado ao IPCA ou ATR, sistema de amortização SAC ou Price, em todos eles é possível fazer a amortização do saldo devedor, recalcular os juros ou até mesmo a quitação e trazer isso para valor presente. Então, como a gente sempre fala, né, o financiamento imobiliário ele é algo justo em relação à parte de prazo e antecipações, porque mesmo que eu contrate um financiamento imobiliário em 30, 35 anos, né, no IPCA mesmo, eu posso fazer a amortização e a quitação antecipada. Se eu quitar o financiamento em 1 ano, eu vou pagar os juros proporcional a 1 ano. Porque quando a gente fala de IPCA, inflação, algumas pessoas têm esse receio, mas muitas pessoas
adquirem dentro dessa linha de crédito, mas lembrando que, sim, no pior cenário, você pode vender o imóvel e fazer a quitação, você pode, com recurso próprio, fazer a quitação também, ou amortização do financiamento imobiliário. Então tem muita gente que acaba aderindo a essa linha de crédito com uma intenção de fazer uma quitação rápida, ou tem a possibilidade de fazer uma quitação rápida. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo sobre IPCA, que gera uma grande dúvida aos nossos clientes e aos nossos parceiros, mas caso você não tenha entendido e ainda fique com alguma dúvida, entre em contato. Eu vou deixar aqui para vocês nesse vídeo os nossos contatos de WhatsApp, Instagram, canal do YouTube. Se inscreve no canal para ter mais materiais como esse, encaminhe para quem você acha que você pode ajudar. A GM Financiamento Imobiliário é uma empresa especialista em crédito imobiliário que não tem custo algum para te auxiliar no seu financiamento imobiliário. Então qualquer imóvel que você pretenda comprar no Brasil, os nossos consultores vão poder te auxiliar sem custo algum, buscando sempre a melhor condição do mercado dentro do seu enquadramento.